Olá, boa tarde. O BCP foi o vencedor da sondagem desta semana e por isso vamos fazer aqui uma breve análise. A análise desta semana é um pouco diferente, porque vai misturar bastante análise fundamental com análise técnica. Dado o interesse da análise fundamental para o curto e médio prazo do BCP, seria imprescindível fazer-lhe aqui uma análise um pouco mais aprofundada desta vez do que aquilo que é normal. Começo desde já por fazer um disclaimer. Como sabem, eu sou fundamentalmente um técnico, por isso, em termos de análise fundamental, não serei a pessoa mais indicada para levar a peito. É mais uma partilha daquilo que são as minhas preocupações, os meus anseios e a minha visão do BCP. Isto leva-me ao segundo disclaimer. Eu não tenho neste momento ações do BCP. Não pondero ter também. Não estou curto nem longo e por isso, como dizia no início, é principalmente a partilha da minha visão deste título, como tenho vindo a fazer, para alertar em alguns sentidos, para abrir determinados horizontes e para que ninguém que invista no BCP neste momento o faça sem ter pelo menos alguma noção daquilo que está a fazer, dos riscos que está a correr e dos eventuais benefícios que estarão por detrás de um investimento. É sobretudo essa a minha intenção, como sempre, a de esclarecimento. Neste caso em concreto, volto a dizer, não tenho ações do BCP, não tenho no mínimo interesse nem que haja uma subida nem que haja uma descida da cotação. Bem, vamos fazer aqui uma análise aos pontos fortes e aos pontos fracos do atual momento em termos fundamentais. Em primeiro lugar, está muito em cima da mesa e tem-se falado imenso ultimamente do reembolso dos cocos. O BCP está neste momento a pagar 8,75%, se não me falha a memória, de juro e vai passar em breve a passar 9%, a pagar 9% de taxa de juro, o que é uma brutalidade, uma barbaridade e o que arrasa completamente as contas de qualquer banco, de qualquer empresa que tenha que pagar uma fatura tão alta, principalmente estando nós a falar neste momento de uma fatura de 3 mil milhões de euros. 9% de 3 mil milhões de euros é muito dinheiro todos os anos e por isso é fundamental que o BCP faça o mais depressa possível o reembolso dos cocos, pelo menos parcialmente. Este reembolso já começou a ser feito. Começou a ser feito há relativamente pouco tempo. O BCP reembolsou 400 milhões de euros, entre os quais estava um montante recolhido pela venda de uma posição nas seguradoras. Já lá vamos aos pontos fracos. Mas ainda nos pontos fortes, uma das coisas positivas, uma das características positivas, foi a autorização por parte do Banco de Portugal para o procedimento a este reembolso. Reparem, se o Banco de Portugal suspeitasse que o BCP estivesse com dificuldades em passar os testes de stress, não deixaria que a um mês do início dos testes de stress, menos que isso, penso eu, o BCP reembolsasse 400 milhões de euros ao Estado. É um bom sinal esta abertura por parte do Banco de Portugal, que sabe certamente mais do que nós, em princípio deveria saber pelo menos, relativamente ao estado do BCP. Outro dos pontos fortes passa por Basileia 3, como se sabe, os impostos diferidos, isto juntando aqui estes dois pontos fortes, os impostos diferidos do BCP rondam os 1.900 milhões de euros e mais cedo ou mais tarde o Estado vai ter de arranjar uma forma de compensar o BCP no que diz respeito a este montante. Fala-se e é bastante provável que haja uma troca por dívida pública e isso facilitaria imenso. Eu não sei, sinceramente, em termos políticos será difícil que aconteça uma troca total, uma troca de uma vez dos 1.900 milhões de euros ou algo que o valha, mas é possível que assistamos a um reembolso gradual, a uma troca gradual, ou pelo menos a uma forma de compensação. Eu acho que, fazendo aqui um pouco de advogado do diabo, acho que seria justo, de certa forma, o Estado pelo menos não receber os 9% de compensação dos cocos no que diz respeito ao montante que está em falta dos impostos diferidos. Acho que seria o mínimo a acontecer, para já não se tem verificado. Enfim, fala-se de uma troca por dívida pública, é isso que a banca tem pedido. É provável que o governo ceda, mais cedo ou mais tarde, vai ter de ceder à semelhança do que aconteceu em Espanha e Itália. Isso será também um ponto forte, porque é um montante muito considerável, porque se não me falha também a memória, o BCP será o banco português com mais capital pendente neste aspecto. E, por último, todos estes pontos vão levar a um indubitável fortalecimento estrutural do BCP. Não só estes pontos, mas tudo o que tem acontecido ultimamente. Tem-se limpado imensos podres deste banco, este banco que nos últimos 5, 7 anos tem sido arrasado com más notícias, com polémicas, com situações que de facto tudo aconteceu ao BCP. Não tenho dúvidas que toda esta situação
vai fazer do BCP um grande banco, um banco melhor. A grande questão é, será que o BCP vai terminar as suas quedas por aqui? Será que o ciclo ascendente que iniciou há relativamente pouco tempo atrás será para manter? Ou ainda iremos novamente a mínimos para depois, aí sim, sei lá, daqui a um ano, dois, o BCP arrancar e não mais voltar atrás? Isso serve para fazer a ponte para os pontos fracos. Existem, há que tê-los também em consideração, e um desses pontos fracos é o aumento de capital pendente. O aumento de capital será sobretudo para reembolsar os cocos que estão pendentes. É fundamental que assim seja, porque, volto a dizer, estar a pagar 9% é um completo disparate, é um suicídio financeiro, e por isso vai ter de ser feita uma compensação para se conseguirem reembolsar. Isso tem sido feito parcialmente através da venda de posições, tal como aconteceu com as seguradoras muito recentemente. O BCP queria vender também a posição na Roménia e fala-se de uma manutenção da posição da Polónia. Eu espero que assim seja, porque é uma posição com uma grande margem positiva e um grande potencial de rentabilidade, por isso espero que seja mantida e que se encontrem soluções alternativas. A grande questão tem a ver precisamente com a capacidade para fazer esse aumento de capital. Podemos perguntar, ok, porque é que o BCP há relativamente pouco tempo atrás, quando recorreu aos cocos, não recorreu logo nessa altura a um aumento de capital? Nessa altura a desconfiança que existia da banca era muito superior e hoje em dia será mais fácil, sobretudo pelo sucesso recente que aconteceu com o BES, que aconteceu com o Banif nos seus aumentos de capital. É provável que o BCP também tenha um aumento de capital de sucesso, pelo menos que consiga um montante em falta, mesmo que isso penalize a cotação, que é, no fundo, aquilo que nos interessa neste ponto. Por fim, vai haver um aumento, certamente, de exposição à dívida pública, sobretudo se houver uma compensação pelos impostos diferidos através de uma troca de dívida pública. Se Portugal continuar neste caminho, se as taxas de juros continuarem a descer ou se pelo menos estabilizarem nesta zona, isso seria fantástico para o BCP. Infelizmente, já comentei isso várias vezes, acredito que vai haver pelo menos uma folga ou pelo menos uma penalização da taxa de juro, e isso poderá penalizar também o BCP. Quanto maior for a exposição do BCP à dívida, maior será o grau de penalização caso a taxa de juro da dívida pública aumente. Podemos especular sobre qual seria o montante necessário para o BCP fazer o aumento de capital. Se o aumento de capital for apenas para reembolsar os cocos, 3 mil milhões de euros, e se nós fizéssemos aqui, partíssemos do pressuposto que estes 1.900 milhões de euros iriam servir de capital de compensação dos cocos, os 1.900 milhões de euros são mais coisa menos coisa, o tal imposto, o valor do imposto diferido, a esses 1.900, se somássemos os 400 milhões de euros que o BCP acabou de reembolsar ao Estado, sobrariam ou faltariam 700 milhões de euros. Este aqui é o valor mínimo de aumento de capital, na minha opinião. O BCP vai quase de certeza proceder a um aumento de capital, apesar da negação que tem vindo a público nos últimos dias, mas poderá não ser um aumento de capital assim tão massivo como à partida se esperaria. A grande questão vai passar precisamente por este valor. Se o BCP conseguir compensar os cocos com o valor em falta dos impostos diferidos, o montante para o aumento de capital será nunca menos de 700 milhões de euros, mas à volta de 1.000 milhões de euros. Seria o valor que eu apontava como mínimo. A grande questão é política neste momento. Infelizmente, duvido que o Estado vá compensar o BCP de forma total, porque isso seria um impacto brutal no déficit e não seria possível de o fazermos neste momento, a um ano das legislativas. É muitíssimo pouco provável que isso aconteça. A grande questão tem a ver com este montante e quanto maior for este montante, menor será o montante necessário para o aumento de capital. Vamos partir do princípio que o aumento de capital será de 1.000 milhões de euros, que é o aumento mínimo. Qual seria o potencial de diluição da ação? Que é aqui, este aspecto vai ser fundamental para nós definirmos quanto da cotação vamos ter em queda. Se nós tivéssemos uma capitalização, ou melhor, tendo nós uma capitalização bolsista no BCP a rondar os 3.800 milhões de euros, se tivermos um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, vamos ter uma diluição de cerca de 25%.
Esta diluição é muito superior àquilo que nós temos visto acontecer com o BES e com o BANIF nos últimos dias. Isso poderá ser um fator preponderante no que diz respeito à cotação no curto e médio prazo. Vamos então dar uma espreitadela ao gráfico e falar um pouco melhor do futuro da cotação com um pouco de análise técnica.